agora gostaria de convidar a Sônia a dar a palavra para nós. Bom, bom dia, meu nome é Sônia Peixoto, eu sou gerente de unidade de conservação do município do Rio de Janeiro. Eu vou tentar ser sucinta. O que está, para mim, problematizando essa questão da Prainha, eu vou falar do Parque Natural Municipal da Prainha e a sua candidatura ao Bandeira Azul, é que estamos falando de uma unidade de conservação. Nós não estamos falando simplesmente em certificação de uma praia. Nós estamos falando de um processo de certificação em uma unidade de conservação, no caso da categoria de proteção integral, conforme escrita na lei que rege o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Para que vocês tenham uma ideia, no mundo, em termos globais, nós temos vários territórios, várias áreas ocupadas por áreas naturais protegidas, nacionais, estaduais e também locais, distritais ou municipais. Esse sistema, ele tem como uma instituição que é a IUCN, Instituto para a Conservação Mundial da União Internacional para a Conservação da Natureza, que trata de regular, normatizar usos e instrumentos legais, convenções, através de resoluções internacionais, nas áreas protegidas. Bom, essas áreas protegidas encontram-se, algumas delas, em zonas consideradas hotspots, ou seja, áreas, zonas que sofrem uma grande pressão sobre os seus recursos naturais. Se vocês notarem, no Brasil, na área do Brasil, nós temos o bioma Mata Atlântica, que é também uma área de hotspot. E nesta área de hotspot também se insere o Parque Natural Municipal da Prainha. Desculpe, não está tão claro. O que eu quero nesse slide é colocar que, muito diferente do pensamento hegemônico, os últimos congressos internacionais, mundiais, para a conservação da natureza, apontam de uma maneira muito clara, muito objetiva, as questões pertinentes às áreas protegidas locais. O Congresso de Barcelona, o Congresso Mundial de Parques e outras áreas protegidas, tanto de Durban, na África do Sul, em 2005, quanto o Congresso de 2008, em Barcelona, já apontam na direção da importância das áreas locais, das unidades de conservação, das áreas protegidas locais para a conservação da biodiversidade. Então, como nós estamos falando de um panorama internacional para o global, nós só podemos falar desse panorama local internalizando as convenções, as resoluções internacionais nas quais o Brasil é signatário e, nesse ponto de vista, as unidades de conservação brasileiras também são regidas por essas resoluções. Barcelona, várias resoluções tratam das áreas, das unidades de conservação, como polo também de diminuição de pobreza
inclusão social, enfim, não se trata mais a questão da preservação de flora ou fauna sem se pensar na questão social. Isso está completamente interligado. Além disso, no âmbito nacional, o bioma da Mata Atlântica faz parte da reserva da biosfera do Brasil. E, nesse contexto, o Parque Natural Municipal da Prainha também se insere. Bom, a Prainha, o Parque da Prainha, ele está inserido no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, como uma categoria de proteção integral, ou seja, aquela que o uso dos recursos naturais só se dá de forma não direta, e sim de modo indireto. Os parques nacionais estão inscritos nessa categoria, os parques municipais também. Ou seja, o objetivo dessas áreas é a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação, em contato com a natureza e de turismo ecológico. Muito bem. Além disso, além do SNUC, também recai sobre as unidades de conservação outros instrumentos legais. No caso, por exemplo, o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas. Um plano que eu tive a possibilidade de participar do seu processo de construção em 2006. Mas por que eu estou citando? Porque ele traz alguns pilares que são fundamentais. O primeiro, planejamento, fortalecimento e gestão. Outra linha importante é a chamada governança, participação, equidade e repartição de custos e benefícios. 3, capacidade institucional. 4, avaliação e monitoramento. Ora, nós estamos falando agora exatamente do que a Leana citou como alguns obstáculos para as certificações. Planejamento, fortalecimento, governança, que pode ser expressa de uma maneira muito simples em vontade política. Accountability, ou seja, processos de transparência, equidade, repartição justa dos recursos, inclusão social. Bom, no município nós temos cerca de 50 a 55, considerando uma categoria que não está inscrita no SNUC, que são as APARUs, unidades de conservação. Isso quer dizer o seguinte: praticamente 30% do território da cidade do Rio de Janeiro está protegida por unidades de conservação. A pergunta que fica no ar é a seguinte: a Costa Rica, por exemplo, gera bilhões de dólares em turismo ecológico, o turismo, ecoturismo, enfim. O Rio de Janeiro tem 30% do seu território protegido e não é conhecido ainda como uma cidade para o turismo ecológico. Ou seja, nós estamos falando em repensar essa lógica. Várias unidades, mais de 17 unidades da categoria de proteção integral, também municipais. Ou seja, o Rio de Janeiro é uma cidade na qual
as suas unidades de conservação municipais estão subordinadas às resoluções, às convenções internacionais derivadas dos instrumentos legais em que o Brasil é signatário e derivados também dos congressos internacionais. Então, quando eu falar em prainha, eu estou falando em parque natural municipal. Eu estou falando não apenas de uma praia, eu estou falando de uma unidade de conservação da natureza. Essa unidade de conservação foi criada em 1999, com objetivos específicos que são coerentes com a lei do SNUC. Agora, a prainha sofre também com várias pressões antrópicas. Só para dar um exemplo, isso aqui, essa confusão toda, esses carros, é durante, por exemplo, período de alta temporada, férias. Não há a menor, ainda não há um sistema de controle efetivo de veículos, de visitação, áreas com acampamentos ilegais, áreas com um final de semana com vendedores ambulantes ilegais, enfim, um verdadeiro caos. Esse caos, ele tem que começar, temos que planejar, olhar essa área como um território e pensarmos que é uma unidade de conservação. Primeira base do PNAP, planejamento e fortalecimento institucional. Então, a nossa, desde de 2011, final de 2011, nós começamos o processo de elaboração do plano de manejo do Parque Natural Municipal da Prainha. Ou seja, o plano de manejo que vai disciplinar o que pode, o que não pode ser realizado, as normas e mais, e como fazer. Não basta apenas dizer, isto tem que ser feito, mas como vamos fazer? Esse plano de manejo tem uma parte toda de diagnóstico, que já foi feito, de flora, fauna, socioeconômico, e também para podermos então entrar na fase do planejamento propriamente dito, com o zoneamento específico. Nós estamos agora, nós já fizemos toda a parte de planejamento, no plano de manejo, de diagnóstico, estamos entrando agora no módulo 4, que é planejamento. Só que esse plano de manejo, ele é o primeiro no Brasil em que nós estamos pedindo alguns projetos especiais. No caso da Prainha e Grumari, desses parques, estamos pedindo que um projeto especial de sustentabilidade financeira, um projeto especial também de integração entre as políticas de proteção da natureza e segurança pública. Por quê? Para diminuirmos, primeiro conhecer o que ocorre nessa área. Falamos em segurança pública, é um dos critérios do Bandeira Azul. Só que não sabemos o que acontece. Não temos levantamentos de microdados e estamos fazendo isso. Hoje nós sabemos que de 2005 a 2012, quais os crimes que ocorrem naquela região. Mapeamos para podermos ter uma segurança efetiva, conhecendo o que ocorre naquela região. E estudo também de capacidade de carga. Quanto a unidade pode receber de visitação sem que isso impacte os seus recursos naturais. Estamos no final do plano de manejo. E o que pode ser feito para que a gente possa ter uma certificação? Mais do que ter uma certificação, o que a gente pode ter para garantir
a preservação dos recursos naturais daquela unidade, que tem inclusive espécies raras, espécies novas, que foram identificadas durante o processo de elaboração do plano de manejo. Ora, nós temos que fortalecer e termos governança sobre aquela área. Isso implica em um processo de recuperação de instalação, programa de educação ambiental, os requisitos do Bandeira Azul também, mas bem mais do que isso, um processo de concessão de bens e serviços públicos. Sem isso, nós não temos como garantir, muito dificilmente as unidades de conservação têm, porque os recursos de custeio e investimento ao longo do tempo pelo poder público são variáveis. Então, para que tenhamos custeio e investimento, para que tenhamos governança, nós podemos ter alguns serviços que passem por um processo de concessão, licitação pública. Não estamos falando de privatização. O que cabe ao poder público, que é a preservação dos seus recursos naturais, sempre será da responsabilidade do poder público. Mas quiosques, enfim, serviços com trilha, controle de entrada e saída de pessoas, isso pode ser terceirizado. Essa é uma prática comum nos Estados Unidos, é uma prática já relativamente comum no Brasil. Temos como exemplo o Parque Nacional do Iguaçu e tantos outros parques que têm serviços turísticos terceirizados. Temos a base legal que nos possibilita a concessão de serviços em unidades de conservação. O SNUC, o seu decreto de regulamentação, e vários serviços podem ser terceirizados. Alimentação, hospedagem, transporte, arrecadação de ingressos, salvatagem, exploração de uso de imagem, enfim, isso já é comum. Os benefícios é a melhoria da qualidade desses serviços, a utilização racional desse patrimônio, desenvolvimento de programas de manejo, com programa de ecoturismo, programas de educação ambiental, programa de manejo da flora e da fauna, fomento à visita ordenada, preservação dos recursos cênicos, dos recursos naturais, geração de renda para a manutenção do sistema, participação e geração de renda para a comunidade e moradores, e indução de um processo político e de desenvolvimento econômico, regional e sustentável. O que eu quero dizer é que esse processo que a gente está agora em andamento é fundamental para que possamos efetivamente não apenas nos candidatar, mas mais do que uma candidatura, mas para que possamos honrar e termos efetivamente, ao longo do tempo, essa certificação. É o planejamento básico, é o planejamento e uma visão de curto, médio e longo prazos. Para que isso aconteça, tem que haver um plano de manejo, é o que nós estamos fazendo. Já estamos com processo de licitação para o estudo de terceirização desses serviços, realização de estudo de viabilidade econômica, estudos de capacidade de carga, para elaboração do termo de referência e elaboração do edital para a concessão. Muito obrigada. Obrigada, Sônia, pelas palavras aí. Elucidou bastante a questão da prainha, né, aonde ela fica, onde ela é localizada, o quanto é diferente a realidade da Praia do Tombo da prainha. A Praia do Tombo ela fica numa área totalmente urbana.
Eu não sei se vai dar tempo ainda de fazer a minha apresentação. Acho que sim. Então, eu vou apresentar de uma forma bem breve, bem rápida, a apresentação da Praia do Tombo, como o nosso trabalho para a conquista da certificação. Bom, a Praia do Tombo, ela vem desde 2006 batalhando para ser uma praia certificada. Ela foi uma das 10 que começou, né, naquele processo de 2006. Estou aguardando ali já. Isso. Bom, nós conquistamos essa certificação em 2010. Para vocês entenderem onde fica a Praia do Tombo, aí tem um mapinha. Nós estamos a menos de 100 quilômetros da capital. O Guarujá nós chamamos de um dragão. Se vocês olharem, nós somos uma ilha com o formato de um dragão voador. E a Praia do Tombo fica bem próxima ali à cabeça do dragão. Ela é muito conhecida pela prática de surf. Vários campeonatos mundiais, nacionais, regionais acontecem lá. Ela tem cerca de 850 metros, né? É uma praia fechadinha, e temos o privilégio de ter uma área de proteção ambiental que fica ali ao lado, que além de ser uma área na questão da proteção do ecossistema, também é uma área militar. Então, nós temos uma questão de segurança muito forte ali, tá? Uma coisa que a Leana falou na apresentação, a questão da visitação, de passar pelo júri nacional, júri internacional, mas ela também faz visita não avisada. Então, a comunidade realmente participa do processo. Se a comunidade está o tempo inteiro reclamando de alguma coisa, está pondo em dúvida, a Leana sempre vem, questiona, a gente manda as respostas, manda as fotos, mas se há alguma dúvida, ela vem e faz uma visita sem nenhum aviso, para poder realmente verificar se todos os critérios estão sendo atendidos ou não. No caso do Guarujá, nós atendemos 32 dos 33 critérios. Por quê? Um deles fala sobre recifes de corais. Não faz parte do nosso ecossistema, então nós atendemos os 32 critérios dividido em 4 pilares. Para poder atender os critérios, nós vimos que nós precisávamos estar lá. Não adiantava fazer uma certificação e a gente estar longe do problema e não estar vendo o que está acontecendo. Esse é o palanque lá da Praia do Tombo, onde acontecia, antes da certificação, somente os campeonatos de surf. A prefeitura retomou essa área, que é uma área pública, municipal, né? E reformou e criou um núcleo de informação e educação ambiental, que é de uso compartilhado. Ela não é de uso exclusivo da prefeitura. Tanto a comunidade quanto os vários órgãos da prefeitura, eu, no caso, represento a Secretaria de Educação, tenho muito apoio da Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, continua acontecendo as atividades, inclusive a foto ali do canto, é uma foto de um campeonato regional de surf, que continuam acontecendo lá. Qualidade de banho. Foi um dos problemas que nós tivemos no início, não pela qualidade, mas que pela certificação internacional, eles solicitam 2 critérios de análise. O Echeriche acolhe, no caso a CETESB, que faz toda a balneabilidade das praias do estado de São Paulo, eles não fazem essa análise. Então, nós precisamos contratar um laboratório para fazer essa análise semanalmente. Além disso, o enterococcus, que é feito pela própria CETESB. Essas informações têm que estar disponibilizadas para a comunidade de várias formas. Uma delas nós temos um painel de informações onde nós trocamos semanalmente, falando a balneabilidade das últimas 10 semanas. Tá? Questão de segurança, tá? A parte de gestão de conflitos, telefones de emergência, equipamentos de primeiros socorros, né? Nós temos uma câmara de monitoramento que faz que tem a abrangência da praia inteira, ela se movimenta, entra em contato. Além disso, nós temos na própria praia, diariamente, a presença dos guardas municipais. No caso, eles necessitarem de um apoio maior, eles entram em contato com a central. E a presença do guarda-vidas, que foi uma das coisas que a Helena também falou,
que houve uma dúvida no início da primeira temporada, que ele ligou, olha, a partir de amanhã não precisa mais levantar a bandeira, acabou a temporada. Eu falei, não, mas por quê? Não, todos os critérios têm que ser atendidos. Nós mandamos toda uma documentação comprovando que na Praia do Tombo nós temos a presença permanente dos guarda-vidas diariamente, em todo o ano. A questão da gestão. Ali é uma foto do grupo gestor da Praia do Tombo, que se reúne mensalmente ou bimestralmente, de acordo com a necessidade e com a demanda. Já houve mesmo, nós nos encontramos mais de 2 vezes, como houve, às vezes, acontecer de um mês sim, o outro mês não. A questão da coleta seletiva, e além da coleta seletiva, nós também temos a coleta do óleo usado pelos ambulantes e o comércio local. Aqui são as pessoas do poder público, seguindo até um pouquinho as orientações do que é o próprio Orla. Nós fizemos um grupo gestor, que ele é paritário, então o mesmo número de pessoas do poder público é o número de pessoas da sociedade civil. Do poder público, Secretaria do Meio Ambiente, de Educação, Secretaria de Turismo e de Cultura, que são da própria Prefeitura. Além disso, temos o grupamento de bombeiros, o pessoal da imprensa, Secretaria Fiscal, que é a parte toda de fiscalização, Guarda Municipal, Polícia Militar e a Polícia Ambiental. Na questão da sociedade civil, nós temos o Convention Bureau, que vê toda a parte da questão da rede hoteleira da região, o GREMAR, que é a ONG interveniente, ou seja, qualquer problema, é uma ONG que atua na região. Se eles encontram algum problema em relação à certificação, eles entram em contato comigo. Elô, está acontecendo tal coisa. Você vai resolver, não vai resolver? O que está acontecendo? Ao mesmo tempo que entra em contato com a certificação, sendo a voz da certificadora ali na região. A Associação dos Quiosques da Praia do Tombo, eles são muito ativos, muito parceiros no que a gente precisa. A Associação de Bodyboard, a Associação das Escolas de Surf, a Associação de Surf do Guarujá, moradores, e também nós temos alguns suplentes, porque sempre que há uma votação, a gente sempre faz com número paritário. A questão da gestão. Os banheiros públicos, nós seguimos no início, temos os banheiros que ficam dentro dos quiosques. Eles são públicos, mas não são gratuitos. E havia uma reivindicação muito grande da comunidade na questão dos banheiros públicos e gratuitos. Atualmente nós temos 4 banheiros, sendo 2 acessíveis. Tá? A faixa de segurança e a rampa de acessibilidade à faixa de areia, que foi construída de acordo com as orientações da ABNT. Ela não vai até a área úmida. Como eu falei, a Praia do Tombo é uma praia muito usada para o surf. Ela realmente tem uma inclinação muito forte. Não é acessível a um cadeirante, a uma pessoa com dificuldade de mobilidade, até a faixa de areia. Tá? Para isso, nós temos uma praia do município, como é solicitado pela certificação, onde nós temos o programa Praia Acessível, que são pessoas treinadas, capacitadas e que vão com a cadeira anfíbia. O cadeirante não precisa entrar com a cadeira dele dentro da água. Ele vai até o projeto, deixa a cadeira dele e as pessoas que são capacitadas o levam até dentro d'água. Fizemos também uma organização de estacionamento. Antes do programa, os carros estacionavam ao lado esquerdo. Ali é uma via de mão única, então eles paravam do lado esquerdo, que é justamente o lado das casas. O estacionamento passou para o lado direito, ampliando em 30% o número de vagas ali na praia e podendo dar, inclusive, a questão das vagas preferenciais para idosos, deficientes e, inclusive, para carga e descarga. Esse é o nosso caminhãozinho da zoonose, que a gente chama, toda vez que tem um animal solto na faixa de areia. Quando há uma pessoa que desceu, nós vamos lá com a Guarda Municipal, com a fiscalização, conversamos com a pessoa. Caso, graças a Deus, nunca aconteceu, ela não queira sair com o cachorro dela da faixa de areia, daí a zoonose é que é autorizada a fazer essa retirada. Além disso, nós temos as duchas refreshes, que elas ficam na faixa de areia, e foram feitas também 2 duchas próximo ao Núcleo de Informação e Educação Ambiental, e água potável, que também foi uma doação da comunidade ali para o núcleo.
A questão das informações, as placas e avisos, o mapas da praia. Pela solicitação da certificação, nós precisamos ter um mapa da praia. O núcleo, ele tem 2 acessos, pela rua ou pela praia. Nós sentimos a necessidade de ter informação também de um mapa do outro lado, então foi feito de forma espelhada para que possa atender as pessoas, os usuários da praia dos 2 lados. Esse é o mapa da praia. Além disso, em todos os acessos à faixa de areia, nós temos um resumo do artigo 100 do Código de Posturas do município, que fala a respeito do uso da praia. Então, da proibição de montagem de tendas, que não é permitido o acesso de carros, a respeito dos animais. Obrigada. Não é só para você, Eliana. E aí, a menina dos nossos olhos, e o que nós dizemos sempre, a base de todo esse projeto. Se não houver um bom trabalho de educação e informação, nós não conseguimos fazer a manutenção de todos os critérios. Nós inauguramos o núcleo em junho de 2010 e, a partir daí, o núcleo assumiu várias atividades, mas com um foco maior na Praia do Tombo. A nossa proposta do Núcleo de Educação Ambiental é usar a praia como sala de aula. Não é estar indo à escola atender. Quando há algumas solicitações, a gente até vai na escola. Mas o nosso objetivo maior é atender não só os alunos, mas os turistas também ali na própria praia. Esse é o núcleo na época da inauguração, né? Aqui são algumas atividades que nós desenvolvemos, né? Aqui foi também na época da inauguração, todas as fotos são de 2010, na época do lançamento do núcleo, né? Sempre procuramos fazer as atividades de uma forma lúdica, que nós acreditamos que é possível ensinar brincando, sim. E aqui, as atividades que foram realizadas em 2011. Em 2011, foram atendidas pela equipe do núcleo mais de 6.500 pessoas. Destas, 4.591 eram crianças da rede de ensino, tanto pública quanto privada. Esse atendimento focado na Praia do Tombo, mas nós também atendemos em eventos que acontecem no município. Esse foi o Campeonato Brasileiro de Surf, que foi na Praia de Pitangueiras. O pessoal da Associação de Surf, que é um parceiro nosso lá, pediu apoio e nós ficamos lá nos 3 dias de evento, fazendo o atendimento e divertindo as crianças, ao mesmo tempo que estávamos passando noções a respeito de meio ambiente. Procuramos fazer, como eu falei, sempre mostrando reaproveitamento de material, mostrando as questões da coleta seletiva e brincando. Aqui é uma praia próxima que nós temos ao lado ali. Nós temos uma incidência muito grande de tartarugas que aparecem, infelizmente, na Praia do Tombo. Quando aparecem, elas já aparecem mortas, porque, na realidade, elas costumam ficar na outra praia, que é na Praia das Astúrias, e próximas a pescadores. Então, como elas chegam lá e têm um alimento farto, porque alguns pescadores terminam jogando o resto de alimentos ali, as pessoas querem chegar e tocar. Então, nós fizemos um trabalho durante o verão, íamos lá diariamente, conversar com as pessoas que não se deve tocar, não se deve alimentar e que tem que deixar a tartaruga seguir o caminho dela. Ali não é uma área de desova, é só de passagem de tartarugas. E aqui o nosso núcleo de informação e educação ambiental. Uma das atividades que nós realizamos antes da certificação e estamos realizando continuamente é a questão das pesquisas, inclusive para capacidade de carga. Mas a que nós mais procuramos fazer, ela é toda de múltipla escolha, mas nós sempre deixamos 2 perguntas abertas. O que mais te agrada na Praia do Tombo e o que mais te incomoda? A partir daí, nós realizamos o planejamento das ações que nós vamos realizar junto com a comunidade, né? O monitoramento dos aspectos físico-químicos, além dos 2 laboratórios que têm ISO 17025, que realizam a balneabilidade da praia. Diariamente nós temos lá, que trabalham conosco, 4 estagiárias da Escola 1º de Maio, que é uma escola que tem o curso de meio ambiente com ênfase química. Então, elas fazem a coleta dos pontos de água pluvial que desaguam no mar e mais 3 pontos da água do mar e realizam essa análise sempre acompanhada de algum professor. Além disso, nós fazemos tanto com os alunos que vão nos visitar, como também a cada 15 dias
o monitoramento da faixa de areia, que é o apêndice G, que inclusive é uma sugestão da própria certificadora, dentro do manual tem. Então, é mostrar para a criança a responsabilidade dele aos jovens na manutenção da praia limpa. Tá? E mostrar que vocês podem trabalhar, vocês podem ajudar e pode ser divertido. Né? Aqui é o curso que nós demos aos ambulantes, com o apoio de SEBRAE, o apoio do pessoal do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Secretaria de Turismo, Vigilância Sanitária, orientando os ambulantes não só na questão do atendimento ao público, mas também da própria segurança. Aqui falando do curso também. Saber em Ação, Lazer e Meio Ambiente é um dos projetos que nós temos, que as escolas entram em contato conosco de acordo com a faixa etária que vai ser atendida, com o tamanho do grupo que vai ser atendido, é a atividade que vai ser planejada. Para cada grupo, nós temos uma atividade diferente, com um foco diferente, de acordo com o conteúdo que está sendo trabalhado na escola. Tá? E aqui é um dos projetos que é mais visitado e mais gostoso, que é o atendimento aos alunos de pré-escola. Tirando o lixo, pondo bicho, nós montamos um painel que vai falando desde a questão da Mata Atlântica até o Costão Rochoso, pegando a parte de mar. E a gente conta uma história para as crianças e de um menino que estava passeando e no caminho dele ele foi largando lixo e que vai grudando todo no painel. Então vai voando, vai ficando na Mata Atlântica, vai para o mar, vai para o céu. E depois nós convidamos as crianças para tirar aquele lixo e colocar um animal daquele ecossistema. Obrigada. É interessante que essa atividade chama a atenção, que ao mesmo tempo que nós estamos atendendo as crianças, as pessoas que estão na praia terminam parando para participar e assistir. Aqui é a limpeza da Ilha do Pompeva, com o apoio dos surfistas. E nós tivemos agora em janeiro, a Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, trouxe um grupo de mais ou menos 20 alunos que vieram nos visitar. A Defesa Civil, essa foi uma atividade agora no início do ano, nós tivemos o problema de 2 pessoas que morreram no Guarujá, vítimas de raios. Então nós fizemos uma atividade super bacana com o apoio deles. Aqui uma roda de conversa com o pessoal do Greenpeace, também no verão. O campeonato Hip Cool, que aconteceu agora nesse primeiro semestre. E aqui o atendimento de pessoas com um transtorno psicossocial, que nós fizemos a atividade também com apoio de surfistas para garantir a segurança de todos eles dentro da água. Como a Praia do Tombo não é adequada, nós atendemos eles a uma praia ao lado, que é a Praia do Guaiúba. E o hasteamento da bandeira, que é feito diariamente, enquanto os 32 critérios estão sendo atendidos. Ou seja, enquanto tiver guarda-vida, ela está hasteada. Então, o guarda-vidas, na temporada, ele fica das 7 às 19. Fora da temporada, eles chegam mais tarde, que eles primeiro vão fazer atividade física para depois irem para o núcleo. Então, a gente chama, como eles chegam mais tarde, fora da temporada, nós convidamos normalmente as crianças que estão fazendo atividade na praia para nos ajudarem e se sentirem também donas dessa bandeira, donas dessa certificação e preocupadas na manutenção dela também. Tá? Esse é o nosso contato lá na Praia do Tombo. Vai ser um prazer recebê-los lá. Né? Muito obrigada. Eu gostaria de convidar a Nina para fazer um encerramento para a gente, a Nina Braga do Instituto E, para oficialmente encerrar aqui o nosso GESCOM. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos vocês, como espectadores, como participantes. Acho que foi muito rico. Acho que isso aqui é um marco para que a gente avance na questão da gestão costeira, tanto aqui no município do Rio de Janeiro, quanto no Estado e quanto nacionalmente também. Acho que essa parceria público-privada é essencial para que haja esse caminhar. Né? E também eu gostaria de dizer que nós vamos disponibilizar, né? Vamos criar um grupo de trabalho para criar um documento para que a gente, no futuro próximo, tenhamos um documento
para agilizar essa gestão costeira, tá? Essa é uma das metas do GESCOM e nós vamos entregá-los ao final, no futuro próximo. Convido quem estiver interessado a criar um grupo de trabalho, escrevam para o Instituto, tem o faleconosco@institutoe.org.br, mas tem também o meu e-mail pessoal, nina@institutoe.org.br. Por motivos óbvios, ou seja, o sobrecarga de agenda durante a Rio+20, eu só poderei encaminhar essas resoluções e tudo mais, agilizar esse grupo de trabalho depois do dia 22, né? Mas, enfim, o Instituto está à disposição de vocês. Queria agradecer muito, muito, muito mesmo toda a colaboração. Acho que, como eu disse, enfim, no início da fala, isso representa um marco para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil, né? Acho que tem tudo a ver, a gente está inserido dentro da Rio+20, porque o que a gente quis mostrar aqui, sobre diversos aspectos, que a praia é sim um polo, né? Um polo que pode ser melhorado, um polo de negócio, de pessoas que sobrevivem disso, de pessoas, agentes ambientais envolvidos e tudo mais. Então, é sim uma matriz, um polo de economia verde, que é a pauta da Rio+20. Muito obrigado e vamos juntos construir praias melhores para o Brasil. Nós merecemos, acho que está mais do que na hora, acho que como brasileira, apesar de eu ser metade portuguesa, então, não fico tão envergonhada assim, mas de alguma forma, eu acho que a gente, com esse litoral imenso, né, mais de 7.500 quilômetros de praias, a gente ter só uma praia bandeira azul, envergonha, né, e a gente tem que fazer por onde da gente, enfim, multiplicar essa iniciativa que absolutamente meritória, tá bom? E mais, como carioca também, eu ontem não tive a oportunidade, infelizmente, de assistir ao painel do início da tarde, mas eu quero dizer também que uma das minhas metas como cidadã carioca e fluminense é da gente também criar aqui no Rio de Janeiro, né, nos moldes que já tem em São Paulo, que a Lucília veio aqui falar, o Alexandre Turra também, já tem parque marinho, né, e aqui no Rio a gente está ainda aquém disso. Então vamos também aproveitar que tem representantes aqui da Secretaria de Meio Ambiente, que eu também agradeço muito a presença, Secretaria de Meio Ambiente do município do Rio de Janeiro, para que a gente também tenha também no futuro próximo, né, que a gente possa mostrar, já que nós vamos sediar tantos eventos cruciais como Copa e Olimpíadas, né, que a gente Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, enfim, a agenda do Rio está concorrida nos próximos anos, até 2016, que a gente possa também ostentar de ter um parque marinho, né? Afinal, como disse, a gente tem uma relativa preservação, já estragamos bastante, mas o presidente da ANAMA citou ontem que, numa recente pesquisa, nós fomos considerados o estado que mais tem uma Mata Atlântica preservada. Então, vamos fazer por onde também, criando um parque marinho para defender isso. Né? São Paulo, você tem o Parque Estadual da Serra do Mar, que vai até uma coisa. A Prainha é um parque natural municipal, né? E eu acho que a gente tem que dar o devido valor, e nós, como cidadãos cariocas, ter uma outra relação com o bem público. Acho que isso está faltando, e eu acho que isso é uma das mensagens que o GESCOM queria passar. Tá bom? Muito obrigada. Até lá.